Fala, galerinha! Está começando mais um Pode Crer Podcast. É sempre uma honra estar aqui com vocês. E se você chegou aqui de paraquedas, já entra aqui no canal do Eu Sou Detox e assiste todos aqueles vídeos, todas aquelas entrevistas que estão ali. Curte, comenta, compartilha com geral. Vai, não roda a vinheta. Para quem não me conhece, eu me chamo Tamires, como eu falei, é sempre uma honra estar aqui, porque a gente traz tantas convidadas ilustres, especiais, que agregam tanto em nosso conhecimento. Também é uma honra compartilhar, né, dessa mesa com a minha amiga Giovana, a Dona Picolino. Fique à vontade, Gil. Oi, gente, como é bom estar aqui com vocês de novo. E como sempre, a gente separou um momento muito especial para a gente estar tendo um papo muito especial, cheio de informação. E nós separamos convidadas especiais para hoje. E nós temos aqui a Pamela Albuquerque. Oi, gente, tudo bem? É membro da Igreja Wesleyana. E nós temos a Dara Ranucci, que é membro da igreja desde pequenininha. Desde... Não cresceu, só cresceu em fé. Mas os Amém. Graça e sabedoria. Mas é muito bom ter vocês aqui. E a gente tem a expectativa muito grande do derramar do Espírito Santo. Amém. E eu quero saber de vocês, né? Como vocês estão, se vocês estão preparadas para hoje. Estou bem, graças a Deus. Agradeço o convite que a Tamires fez para mim, numa ocasião, né, inesperada. Agradeço a Giovana também, obrigada pela recepção de vocês. Para mim é um privilégio, é uma honra. Eu digo, eu estava comentando com a Dara, quando a gente estava vindo para cá, servir a Deus é um privilégio. Então, falar da palavra do Senhor é maravilhoso. Então, a gente vai estar aqui para falar, para aprender. E eu estou muito grata, muito feliz de estar aqui. Eu também. É um privilégio estar aqui hoje. Quando a Tami me fez o convite, eu fiquei, meu Deus, eu fiquei nervosa, fiquei muito nervosa, eu até falando com a Pamela. Mas eu falei para o Espírito Santo, Senhor, me usa e que eu fale que não o que eu quero, mas o que o Senhor quer que eu leve, que alguém aqui, nessa noite ou onde quer que esteja ouvindo, que fale de alguma forma, né? E aí eu falei, Senhor, vamos lá. Falei sim, não hesitei na hora de falar que eu viria, né? Até me respondeu rápido. Respondi. Que bom. Caraca, que maravilha. O Espírito Santo preparou tanto que as duas já vieram preparadas iguais. Vamos deixar claro que não foi combinado. Não foi combinado. A gente veio assim, aí eu falei, bom, então o Espírito Santo, ele realmente prepara tudo, né? E eu tô amando essa conexão de vocês aqui, ó. Eu tô super feliz. Creio que vai ter parte 2 depois. Eu também. Bora. Tá tudo planejado. Dara, diga pra gente, assim, o que o Espírito Santo preparou, o que você separou, sua personagem, para compartilhar um pouquinho com a gente hoje. Então, quando a Tami falou comigo que esse mês seria o mês de falar de mulheres, né, que eu deveria escolher uma personagem mulher da Bíblia, logo já me veio essa mulher que eu sou apaixonada na história dela, né? A gente estava aqui conversando que eu sou convertida desde criança, né, através dos meus pais. E quando eu era criança, minha mãe comprava livrinho de histórias para mim, né? E assim como todos os personagens da Bíblia, ela me comprou um livro de Esther. E foi aí que eu conheci a história dessa mulher maravilhosa que foi grandemente usada pelo Senhor, né, para levar a palavra e para salvar a vida dos judeus, né? Basicamente, minha personagem escolhida hoje é Esther. E a sua personagem de hoje, Pamela, só pra gente ir se preparando. Então, eu escolhi Marta e Maria. Não especificamente sobre os atributos delas, mas sim os ensinamentos que nós conseguimos extrair do encontro que elas duas tiveram com Jesus. Porque naquela passagem de Lucas, capítulo 10, versículo 38, que logo mais a gente vai explanar, nós vemos que tem duas pessoas que têm um encontro com Jesus e têm comportamento diferente. Então, a gente vai falar um pouco sobre prioridades. É interessante que a gente lê a Bíblia. Muitas vezes as pessoas acham que a Bíblia é muito... não lê a Bíblia porque é enfadonho, é chato, né? Mas a Bíblia é super atual.
tudo que a gente aprende, como a Dara vai também explanar melhor, a gente vê que se aplica totalmente nos dias de hoje, né? Então, eu vou falar sobre o que nós conseguimos extrair e aprender com Marta e Maria, com esse comportamento que elas tiveram nesse encontro com Jesus. Gente, eu tô curiosa. Tô ansiosa pra saber do babado, da fofoca, sabe? Conta pra mim então, Dara, o que te chamou a atenção em Esther? Então, o livro de Esther, ele é um pouquinho comprido, então eu não vou aqui nesse momento contar a história de Esther. Quem tiver curiosidade, são 10 capítulos. É curtinho, é uma história envolvente que eu acredito que vocês conheçam e que todo mundo que conhece se apaixona. É uma história que eu gosto muito, né? Então, eu gosto de falar de história. E eu vou começar falando algumas coisas que não está no livro, não necessariamente está no livro de Esther, mas algumas curiosidades, né? Primeiramente, o livro de Esther, ele foi concentrado no período do reinado do rei Assuero. A gente vê e escuta no livro que também fala Xerxes I, né? O rei Xerxes. E o ano em que tiveram esses acontecimentos foi de 486 a 475 a.C. Olha só. E esse livro, ele vai relatar, basicamente, alguns momentos da vida do povo judeu e quando eles estavam exilados sobre o domínio do Império Persa. Né? A história é toda em Esther, né? Mas ela é baseada no povo judeu. Então, estima-se que naquela época o Império ele possuía, olha só, isso para mim me chocou, mais ou menos 100 milhões de habitantes. E destes 100 milhões, 3 milhões eram judeus, né? E todo o povo judeu estava entre esses 3 milhões. Então, o decreto de Amã, ele exterminaria com todo o povo judeu, não sobraria um. E a gente vê a linhagem de Jesus, ela veio de onde? Veio daí. Então, foi através de Esther que se cumpriu todo o propósito até chegar na linhagem do Messias, do nosso Salvador. Olha como Esther foi importante. Né, na história até chegar em Jesus. E o nome de Deus, isso é um pouco curioso, eu já vi várias pessoas falando sobre isso, vários teólogos, inclusive, no questionamento, mas você lê o livro de Esther, mas não fala o nome de Deus. Mas é um livro em que você vê a manifestação do Senhor a todo momento. Nada daquelas coisas que aconteceram foram coincidências, né? Amã não fez aquele decreto, o primo dela, Mordecai, também não foi eleito para chegar até onde chegou por acaso. E nem Esther. Tudo foi a manifestação do Espírito Santo. Então, mais uma curiosidade que eu fiquei abismada. Esther, ela concorreu com mais ou menos 1.400 mulheres. Nossa. Você imagina? Muita mulher. Engraçado, na Bíblia essa parte não fala Não da fala. quantidade de mulheres. Quantidade, é verdade. Não fala. Então, realmente, ela era muito bonita. Sim. Não só Beleza bonita, física, não só né? beleza física, né? A gente vê ao longo da Sim. história que Esther, ela tinha atributos também de características, né? Tanto Sim. que naquele momento em que ela queria se apresentar ao rei, quando ela ainda era só uma concorrente, que ela poderia escolher qualquer adorno que para ela se produzir, bem bonita, para chamar a atenção do rei, ela escolheu alguma coisa? Não, ela não escolheu nada. Ela foi com o que ela era, né? Isso é interessante. Muito interessante. Viu, gente? Pode crer, podcast é cultura também. Cultura. Então, outra coisa, o decreto de Amã, nós sabemos que ele nunca foi revogado, né? Depois que teve todo aquele acontecimento, que Esther orou, que Esther jejuou e que Amã foi morto, esse decreto ele não poderia ser revogado. Então, como que cessaria o extermínio dos judeus? Foi aí que veio um novo decreto permitindo que os judeus pudessem se defender, né? E foi aí que eles não foram exterminados. O livro de Esther, ele nos traz muitas lições, né? Já vou aqui já para as características de Esther. A princípio, como é que nós poderíamos imaginar uma mulher órfã de pai e de mãe, judia,
estava no meio de um povo cativo, um povo exilado, em um país estrangeiro, em que ela poderia chegar ao posto, ao maior posto, né? De ser rainha. Né? Isso é o agir de Deus na vida das pessoas. E ele move o caos, porque tinha ali naquele momento. Estava o caos. E Deus se manifestou através de pessoas que, aqui fala gentil, mas pessoas que não eram cristãs. Sim. Ele moveu um rei que não era cristão para poder salvar o seu povo. Isso é muito interessante. E o trecho que mais me chama a atenção, como eu não vou falar a história de Esther como um todo, assim, para mim foi o auge do livro. Foi um diálogo em que Esther estava conversando com o seu primo Mordecai. Ela já havia se tornado rainha, né? Esse decreto já estava vigente. E aí, tá lá, quem quiser abrir, tá lá no livro de Esther, capítulo 4, do versículo 11 ao 14, que diz o seguinte. Esther falando para Mordecai. É do conhecimento de todos, desde os servidores do palácio até os moradores de todas as províncias, que ninguém, seja homem ou mulher, pode entrar no pátio, no palácio, entre os moradores de todas as províncias. Que ninguém, seja homem ou mulher... Perdão, gente. Confundi aqui. Vou voltar do início. É do conhecimento de todos, desde os servidores do palácio até os moradores de todas as províncias, que ninguém, seja homem ou mulher, pode entrar no pátio de dentro do palácio para falar com o rei, a não ser que tenha recebido ordem para isso. A lei é essa. Quem entrar sem licença do rei será morto, a não ser que o rei estenda o seu cetro para esta pessoa. E já faz 1 mês que o rei não me manda chamar. Quando recebeu a mensagem de Esther, Mordecai mandou o seguinte recado para ela. Não pense que por morar no palácio, só você, dentre todos os judeus, escapará da morte. Se você ficar calado numa situação como esta, do céu virão socorro e ajuda para os judeus, e eles serão salvos. Porém, você morrerá e a família do seu pai desaparecerá. Mas quem sabe? Talvez você tenha sido feita rainha justamente para ajudar numa situação como essa. Imagina. Esther já era rainha. Teve esse decreto. E aí Mordecai fala para ela. Acho que a gente, no momento da nossa vida, a gente acha que a gente já tá de boa, né? Mas a gente precisa de alguém do nosso lado para às vezes dar um sacode, né? Para nos mostrar a realidade. E foi isso que Mordecai fez. Falou, você já é rainha. Quem sabe você não virou rainha para se cumprir esse propósito do Senhor. Deus te tirou de ser uma órfã, de estar aqui no meio do povo cativo e se tornar rainha para salvar o povo de Deus. E fez ela enxergar isso. E ainda falou mais. Você não quiser, você não fizer do céu. Ali fala, não fala o Senhor, mas fala do céu. O Senhor usará alguém para cumprir o propósito. Isso eu fiquei, meu Deus, o Senhor, muitas vezes, ele tem um propósito na nossa vida, né? Mas depende de nós aceitarmos cumprir esse propósito. Né? Isso falou muito comigo. E é interessante, né, Dara, essa passagem ali, porque muitas vezes as pessoas, elas acham que Deus precisa de nós, né? E na verdade não, nós que precisamos de Deus. E se a gente não fizer, Deus vai levantar outra pessoa para fazer, né? Exatamente. E é interessante que Estela tomou uma atitude, né? No meio daquela situação toda, ela tomou a atitude de salvar o seu povo. A Dara no início falou que ela ter sido escolhida, o primo dela, o Senhor mover o rei, né? Não tinha sido acaso. Na verdade, o melhor acaso que pode nos acontecer é o encontro com o Espírito Santo. Sim. Porque como que ele vai mexendo tudo, vai colocando tudo diante do Senhor. E quando, justamente essa passagem, que ele tá falando com ela que não é por um acaso que você subiu, não é por um acaso que você foi escolhida e que hoje você é rainha. Traz justamente pra gente aquela revelação. Eu creio que em alguns momentos da vida a gente pode entender como um peso, um fardo.
Só que quando nós estamos diante do Espírito, o Senhor nos convence que, na verdade, é uma revelação. Que a nossa vida, os nossos atributos, a nossa beleza, o nosso cabelo, o nosso jeito, a posição que nós alcançarmos, por mais que seja diante do nosso coração o nosso maior sonho, ainda assim, isso tudo vai ser para a glória de Deus. Sim. Né? Exatamente. Porque quando a gente pensa que do nada ela foi escolhida, e eu sempre coloco a situação no dia de hoje, né? Vamos pensar, hoje nós temos muitos venezuelanos marginalizados. Sim. Né? Imagina uma pessoa, um venezuelano hoje, né? Crescer, chegar no maior local de poder. Como não seria, assim, a sua maior felicidade para pensar que o Senhor pediria aquilo? E eu creio que esse pensamento de duvidar que o Senhor pediria aquilo é muito o que o Senhor pede de mim, é justamente surge justamente no nosso coração quando a gente para de entender que nós só chegamos lá porque foi o Senhor que tirou. Uhum. Né? Mas o nosso coraçãozinho, a nossa cabecinha desse tamanhozinho. Então, assim, eu tô aqui, o Senhor tem que manter aqui. E quando o primo dela dá o chacoalhão, é justamente falando assim, o Senhor teve propósito. Sim. Né? Não foi por acaso. Foi por acaso. Hoje você tá aqui sendo a maior das maiores. Sim. Você tem um propósito. E ele ainda diz mais. Se você não fizer, tudo bem, é sua escolha, mas alguém vai fazer. Sim. Do céu virá o socorro. Exatamente. Então, e serve de lição pra gente a todo tempo, né? Todo momento que a gente não tá fazendo o que o Senhor pede, a gente tá criando barreiras com o mover do céu. Sim. E vai chegar uma hora que o Senhor vai fazer você entender. Vai. Se você não quer, tudo bem. Eu tenho os melhores lugares pra te colocar, não porque você merece, não porque você é mais bonita, não porque... Não porque... É porque eu preciso de alguém lá. Né? Então, exemplo, hoje se nós, presidente do Brasil, cada um virou... Não é por nada que a gente possa levar o Senhor. Por mais que todos esses atributos possam, né, nos ajudar muito, mas eu creio, até isso o Senhor vai moldando na gente. E que se a gente não entende que nós somos barreira, uma hora o Senhor vai nos revelar. Você não quer, tudo bem. Eu tenho um melhor, eu tenho lugares a ser alcançado, e seria por sua vida, mas do céu não vai parar de descer poder. Não vai. Não vai. Não vai, porque a obra do Senhor, ela não para, né? Ela não vai parar. Então, como a gente fala do privilégio de servir a Deus, a gente está sendo participante da obra, participante do reino. Então, assim, poxa, Esther, olha a atitude de Esther, fez ela tá na Bíblia, né? E hoje a gente está falando sobre ela. Então, uma atitude que ela teve diante daquela posição. Eu posso fazer ou não fazer. Então, eu escolho fazer, eu escolho servir o meu, né, o Deus e salvar o meu povo. E isso eu vejo que às vezes falta muito no nosso dia, né? No nosso dia a dia. As pessoas faltam de ter atitude diante de servir ao Senhor, de achar assim, não, por que eu vou fazer? Tem tanta gente, deixa o outro fazer, né? Eu falo por mim. Tem pessoas que falam melhor do que eu, mas é muito da gente se dispor. Quem faz a obra é o Senhor. É o Senhor, é o Senhor. Ai, não. Isso, porque às vezes as pessoas falam assim, mas é porque o outro tem mais estudo, o outro fala melhor, o outro tem isso. Mas não, o Senhor, ele quer te usar como você é, da forma como você fala, do estudo, do nível que você tem de conhecimento. Ele quer te usar com aquilo que você tem. Esse é o diferencial. Porque tem pessoas que alcançam determinado nicho, né? Então, uma pessoa que fala de uma determinada forma, para outras pessoas que estão ouvindo, não conseguem compreender com tanta exatidão. E aí, por isso que tem várias pessoas que têm diversas maneiras de ministrar. Uns são mais engraçados, né? Tipo o pastor Cláudio Duarte, é muito engraçada a ministração dele. Mas você tem muito conhecimento, você adquire muito conhecimento. Então, assim, Deus, ele usa realmente... Eu vejo que aquilo que a gente acha que não é bom, é justamente o que Deus usa para mostrar que é bom sim, porque é aí que ele manifesta a graça dele, é aí que a gente permite que ele realmente faça. E muitas vezes a gente tem medo, né? Tipo... Igual você falou, eu não sei falar, como que eu vou? Só que isso vem nos remete o quê? O orgulho. Nós somos orgulhosos, né? Somos. E daí a gente não entende que Medo de errar. não somos nós quem fazemos, é o Espírito Santo que conduz. Isso. E eu tô pensando agora, minha cabeça tá assim, ó. Porque, assim,
todo o mérito dela, exemplo, de ser muito bonita, que foi escolhida. Sim. Se a gente for colocar no papel, né, a gente vai voltando, né? Volta. O Senhor já fez assim com um propósito. Já. Então, mas é que o Senhor já te fez assim com um propósito. Sim. Porque eu falo de tal, eu não... O Senhor já te fez assim com um propósito. E o Senhor já nos cria com o propósito de glorificar a Ele. Exatamente. E pensando assim, fica claro, né? Do céu tá emanando poder. Se a gente conseguisse ver o poder do Senhor, a gente se colocaria à disposição sempre. 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 Né? E a gente até conversou um pouco antes sobre ser reconhecido como cristão, mas ser aquele cristão que tá lá e cá. Então, entre tá lá e cá, preferia, né, escolher assim, Sim. deixar de ser cristão para não dar mau testemunho, porque durante a vida conheceram Sim. pessoas que deram mau Sim. testemunho, Uhum. né? E aí, essas são nossas escolhas humanas, no nosso raciocínio, na nossa cabecinha, no nosso orgulho. E pensando agora, né, do céu tá emanando poder. Você querendo ou não, você fazendo parte ou não, tá emanando poder. Creio que se a gente conseguisse ver esse poder, a gente ia querer ser o primeiro dos primeiros, os tops dos top, tá? Ia virar pro pastor e falar, joga no meu peito que é comigo. Entendeu? Deixa comigo, né? Deixa comigo. Você imagina, a Esther, quando criança, né, sem pai, sem mãe, só tinha um primo pra cuidar, pra criar. E ela no meio de um povo cativo, no meio de um povo estrangeiro, onde que ela imaginou que ela chegaria ao mais alto posto ainda de um povo que não era o povo dela, Sim. né? Que era o povo da Pérsia. E ele sendo minoria. Minoria. Assim, da onde que o Senhor é capaz de nos tirar. E é interessante também porque a gente fala dessa questão de aceitar e tomar uma atitude. Mas tem todo um propósito por trás também do que o Senhor tem sempre um plano atrás do propósito, né? Então, assim, o rei ele era casado com Vasti e Vasti não aceitou o chamado dele para ir até o reinado dele lá, né? E lá até ela não aceitou. E em razão disso ele se indignou. E aí foi que ele fez, né? Convocou as moças mais bonitas e virgens, né? Então assim, já tinha o plano do Senhor no propósito de Esther, que Vasti também não ia aceitar esse chamado para que ela fosse, né, tirada a coroa dela, vamos dizer assim, para que fosse nomeada uma nova rainha e que fosse justamente uma rainha da linhagem, né? De Jesus. Então Depois, assim, de todos esses acontecimentos, ela ainda sabendo que ela correria o risco de se chegar à presença do rei, sem ter sido convidada, e aconteceu o pior, que era ela ter sido morta. Ainda assim, né, depois de toda a convocação, que ela chamou o seu povo, uma coisa também que me chamou muita atenção. Ela, vou colocar como líder do seu povo, ela se colocou na brecha. Ela não só falou assim, povo, vamos lá, vocês orem os 3 dias, tá? Pra gente, orem em jejum em 3 dias pra gente poder mover. Não. Ela falou, vocês vão orar, eu e as minhas criadas também vamos orar e jejuar juntos. Então, eles estavam num só propósito e o Senhor agiu através da vida dela. Ela como líder do povo, na verdade, ela sendo a representante que mais estaria perto do poder, ela se colocou na posição de pagar o preço. Sim. E engraçado que de todas as pessoas ali para pagar o preço, ela nunca seria escolhida, né? Até da onde ela veio, por ser estrangeira, mas alguém precisou se levantar por aquele povo. Sim. E eu gostaria de saber também qual que é o personagem escolhido que você trouxe pra gente, que chamou a atenção também. Então, eu trouxe Marta e Maria, que está lá no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 10, a partir do versículo de número 38. Então, nessa passagem bíblica, o livro vai relatar um encontro de 2 mulheres com Jesus. E vai falar basicamente assim, vou contar aqui um pouco a história para a gente ir entendendo, desenvolvendo, né? A palavra do Senhor diz que o Senhor ele estava no povoado e que uma certa mulher o hospeda na casa dela. E essa mulher se chama Marta. Marta tinha uma irmã chamada Maria.
E a palavra do Senhor diz que Maria, ela quedava-se assentada aos pés do Senhor, enquanto que Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada com muitos serviços. E Marta, vendo a sua irmã ali, né, ouvindo a palavra do Senhor, aquilo começou a agoniá-la e agitar tanto aquilo no coração dela. Eu acredito que deu muito desconforto em Marta, ao ponto de ela chegar para Jesus e dizer: Jesus, não te importas que a minha irmã, né, que não te importas que Maria não me ajude, que eu faça tudo sozinha? Ordena que Maria venha me ajudar. E aí Jesus, com amor em palavras, diz: Marta, Marta, porque andas inquieta, te afadigas com muita coisa, quando na verdade é necessário pouco, ou mesmo uma só. E Maria escolheu a boa parte, e dela não será tirada. Então a gente consegue ver aqui, que nesse encontro com Jesus, ele entra nessa casa, e duas mulheres recebem Jesus de formas distintas. E a gente pensa, mas é um contexto histórico. Não, mas quando a gente leva para a nossa vida, nós somos casa, né? Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Então, se eu sou casa e templo e morada do Espírito Santo, como é que eu estou tratando aquele que eu convidei para habitar em mim? Então, a gente precisa perceber como que está sendo a nossa prioridade. O que está sendo? Porque a gente está sendo muito Marta, né? A mulher, ela está evoluindo, graças a Deus, está se ocupando com trabalho, com família, com casa, com filho, com negócio, com N coisas. E o tempo com Deus vai diminuindo, vai se esvaindo, e aí a gente vai se ocupando com as coisas de nossas coisas, e deixando as coisas de Deus para depois. E nesse contexto a gente percebe que Marta estava muito querendo ajudar, querendo servir, porque naquela época as mulheres serviam muito aos homens, mas Maria parou o que ela estava fazendo, porque para ela era mais importante ouvir Jesus do que servir Jesus. E aqui eu trago assim para a nossa vida que Marta não está 100% errada e Maria não está 100% certa. A gente precisa trazer um equilíbrio para a nossa vida também. Porque eu preciso servir ao Senhor, eu preciso trabalhar, eu preciso ter também as minhas outras obrigações, mas o meu servir ao Senhor em adoração a Ele precisa ser superior. Porque aí a gente vai falar de primazia, a gente vai falar de prioridade, né? Por isso que a palavra do Senhor diz: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, Maria, ela tinha ali, o momento que ela tinha com Jesus, ela não queria ficar servindo ninguém, ela queria ficar recebendo. E às vezes a gente está tão ocupada com o ministério, com vida eclesiástica, com encontro, com culto, com célula, tão envolvida em tudo isso, que a gente vai substituindo o servir ao Senhor pelo tempo com o Senhor. E isso é errado. A gente precisa ter muito cuidado com isso. Às vezes as pessoas, elas clicam no piloto, entram no piloto automático, né? Tipo, estão no piloto automático e vai para culto, e vai para célula, e vai para trabalho. E naquela agitação, sempre estando de corpo presente, mas não estando de alma. Tanto é que a gente vê muitas pessoas que vão para um culto, vão para um lugar, e aí fala: nossa, mas o que foi mesmo que foi falado? Eu estava com a cabeça em outro lugar. E aí a gente percebe que a gente está vivendo num mundo muito acelerado, muito agitado, em que as pessoas estão se ocupando muito com o seu próprio eu, vamos dizer assim, um egocentrismo, né? Tá se ocupando com as suas vontades, em alcançar o que pretendem, e deixando assim: quando eu terminar de fazer tudo isso, aí eu vou servir ao Senhor, aí eu vou tirar o meu tempo com o Senhor. Que eu acredito, aqui parafraseando, seria o que Marta faria. Ela ia limpar toda a casa, ela ia servir todo mundo, e depois ela ia ouvir a Jesus. Depois, cansada, acabada, cheirando a comida. Exatamente. Eu vou sentar. Eu até imagino ela, tipo, sentando no sofá. Ai, não quero dormir. Como é que você Isso se Jesus ainda estivesse ali na casa. Exatamente, porque Jesus, ele estava andando para aquele povoado, né? Então Jesus, ele não parava muito tempo no lugar, porque ele ia ensinando e as pessoas iam atrás dele. E aqui é interessante quando a gente fala que ela hospedou Jesus, mas assim, Jesus não andava sozinho, então certamente não tinha só Jesus na casa dela, tinha outras pessoas também. Tinha uns discípulos ali Então, com ele. A gente fala assim: ai, mas Marta tá super errada. Não, se coloca no lugar de Marta. Eu me vejo infelizmente esse pecado, gente. Porque, principalmente nós mulheres, a nossa cabeça é tão agitada, a gente tá pensando em tanta coisa ao mesmo tempo, a gente tá aqui, mas tá pensando amanhã, no almoço, Sim, na casa, em tudo que tem que estar pronto. E eu me coloco no lugar de Marta, Sim, né? Mas quem escolheu a melhor parte? Maria. Então, quando a gente está diante do Senhor,
ele tem que ser a prioridade na nossa vida, né? Então, e aí quando a gente começa a pensar e a refletir sobre isso, a gente precisa perceber que tem momentos da nossa vida que a gente precisa, opa, peraí, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Será que eu tô realmente... Porque a gente percebe quando as coisas vão ficando tão no automático que você não está percebendo. E eu gosto muito de uma meditação que tem na psicologia, que eles falam atenção plena, né? Aquela meditação que você realmente se concentra no ambiente, no espaço que você está vivendo. Porque, por exemplo, é a mesma coisa que eu estar aqui no podcast falando com vocês, mas assim, não vendo a hora de acabar, porque eu quero fazer outras coisas, eu tenho outras coisas, e a gente não está vivendo o presente verdadeiramente. A gente está de corpo presente, mas a mente não. A mente está lá na frente. E a Marta era assim, Marta era essa mulher acelerada, ansiosa, de querendo fazer tudo, arrumar tudo. Pegar tudo pra ela. Pegar tudo pra ela. E é interessante porque na igreja, porque a gente vê isso no mundo, né, no cotidiano, que é muito fácil a gente apontar para o mundo e ver, nossa, realmente o mundo é o mundo de Marta. Tem até um livro, né, como ter um coração de Maria no mundo de Marta. Porque a gente vive num mundo acelerado, num mundo cheio de afazeres. Só que quando a gente traz para nossa vida cristã, não é diferente. A gente vê líder cheio de coisas para fazer, pastores e membros tão envolvidos na obra do Senhor, que muitas vezes eles não estão conseguindo ter o tempo deles mesmo com Deus, porque eles são muito mais preocupados em servir do que em receber. E aqui Marta e Maria é esse contexto. Enquanto Marta estava servindo, Maria estava mais preocupada em receber do Senhor, em aprender do Senhor. Porque quando a gente se alimenta, quando a gente recebe mais do Senhor, isso vai nos dar força para a gente o quê? Trabalhar, estudar, cuidar de família, cuidar daquilo. Por isso que o Senhor fala, né? Buscar primeiro o reino de Deus. Porque quando a gente busca dele primeiro, a gente consegue fazer todas as outras coisas. E acredito que era isso que o Senhor queria mostrar para Marta. Marta, ela escolheu a boa parte porque... aprendendo de mim, tendo conhecimento de mim, essas outras coisas você vai fazer outras vezes. É interessante, porque casa tá suja todo dia, né? Você tem que fazer comida, você tem que fazer... Todas as outras coisas você faz todos os dias. Mas Jesus, ele estava naquele dia na casa dela. Então, a gente precisa entender que Jesus, ele é aquele que habita em nós hoje, né? Por meio do Espírito Santo de Deus. Nós, como templo e morada do Espírito Santo, como que a gente está cuidando do nosso hóspede, porque ele habita em nós, né? E aí a palavra do Senhor diz, como Paulo disse, na verdade, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, se Cristo vive em mim, eu já sou comandado por ele. Eu já não faço mais o que eu quero fazer, eu faço a vontade do Senhor, aquilo que o Senhor quer. Porque é muito chato você chegar numa casa e as pessoas não te receberem bem, né? É muito ruim. Então você chega num lugar, igual como se a gente chegasse aqui, né, Dara, e ninguém falasse com a gente, não tivesse esse carinho, né, essa atenção. É muito ruim. E Jesus teve isso. Jesus chega na casa de Marta, Marta não dá atenção, porque está muito preocupada em atender outras coisas, enquanto que Jesus queria o básico, o coração, queria uma atenção, né? Até porque eu escutei em um podcast que o pastor falava, é possível servir sem amar? Sim, você serve sem amar. Sim. Mas é impossível você amar sem servir. Impossível. E não é que o servir é errado, só que não entender que o Senhor quer a sua primícia, na verdade, de tudo que você pode fazer, nada acrescenta, né? Nada você pode mudar no seu dia, mas quando você se coloca diante do Senhor para receber, só de estar na presença dele, o seu pensamento muda, a sua visão muda, o seu comportamento muda. E juntando, exemplo, Esther nunca saberia o que fazer se não estivesse diante da presença do Senhor. Né? Ela é tomada como exemplo do que fazer, de se colocar à disposição do Senhor. Mas ela nunca saberia o rumo, ela nunca saberia o caminho se ela não tivesse se colocado diante do Senhor. Então, não é que o nosso servir é errado, mas se a gente está fazendo 1000 coisas e o Senhor te pediu uma, você não está obedecendo. Sim. Entendeu? E assim, tem 1000 coisas para fazer. Nós somos 1000, né? É filha, aí depois é estudante, é mãe, trabalha... Multitarefa, né? Mulher, multitarefa. Exatamente. Mas o principal, o primeiro, é que nós somos filhos de Deus. Escolhidas. O Senhor nos colocou na primícia. E se a gente não sabe o que o Senhor
quer da gente, e não é nem quer, se a gente não entende o que o Senhor revela da gente, em todos os momentos, como que a gente vai saber o que fazer? Exemplo, educação de filho, né? O mundo tá de cabeça para baixo. Como que você vai saber o que é certo ou errado se você não colocou o seu filho diante do Senhor? Exatamente. Entende? Engraçado, falando assim, eu lembro que quando eu tinha muito conflito com a minha mãe, a gente brigou por um tempo, né? Até que numa oração o Senhor mandou ela orar. Só isso. Você vai lá e você ora pela sua filha. Então, ela só soube o que tinha que fazer por mim quando se colocou diante do Senhor. Então, é engraçado a gente pensar, porque se a gente pensar desse lado, a gente quer fazer mais nada sem saber qual que é o rumo do Senhor. Sim, sim. Porque a gente se torna completamente dependente de Jesus, né? Completamente dependente da vontade dele. E isso é maravilhoso. Eu gosto muito de falar assim, porque as pessoas falam, você tem um livre-arbítrio para você fazer, mas na verdade, o verdadeiro cristão, ele entende que o livre-arbítrio, ele não usa, ele devolve ao Senhor. Então, porque quando a gente fala que já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, eu não estou mais usando o livre-arbítrio. Eu estou devolvendo ao Senhor e permitindo que Ele faça em mim a vontade dele, que é boa, é perfeita e agradável. É ser tomado pelo Senhor ao ponto de você não quer fazer mais nada que não seja o Senhor. Eu tô aqui parada, eu consigo fazer isso, e nem é tão bom. O que o Senhor quiser que eu faça, tô aqui. Se é pra mim andar pra frente, eu vou, pra um lado eu vou. É o Senhor. Sim. Porque aí o Espírito Santo nos revela justamente isso. Porque se não for o Senhor, você anda léguas. E já pensou ter que voltar tudo de novo? E eu tava pensando aqui, quando você falou de, às vezes a gente quer servir, mas a gente não tem o tempo a sós com Deus. E como que a gente vai servir com excelência? E servir com excelência não é fazer aquilo tudo perfeito, mas é fazer conforme a vontade de Deus, da forma como Ele quer. Exatamente. Então, às vezes a gente serve, mas a glória de Deus não está sendo manifesta através de nós. Como que eu vou subir num púlpito e pregar a palavra de Deus, o amor de Deus, que nós devemos ter comunhão, se eu não estou tendo comunhão? Sim. Então, a gente precisa ter aquele tempo a sós com Deus para que a gente também possa servir. Sim, é fundamental, porque é dele, né? É dele que vem o nosso socorro, tudo que a gente precisa dele. Ele fala que aquele que quer sabedoria, né, pede do alto a sabedoria. Então, assim, nós percebemos que tudo realmente que nós precisamos vem do Senhor. E é Ele que nos capacita, é Ele que nos orienta o caminho a seguir. Eu gosto muito de uma passagem que fala assim, que uma pessoa está andando, porque assim, em Provérbios diz muito, né, que o coração tem muitos planos, mas a resposta certa vem do Senhor. E que há caminhos que parecem bons para o homem, mas ao final são caminhos de morte. Então, assim, é o Senhor sempre sinalizando, ouça a minha voz, né? Fale comigo. A gente precisa entender que tudo que a gente faz precisa do Senhor. Mesmo assim, a gente pode pensar, mas é só quando eu vou fazer alguma coisa, algum evento. Não, é tudo, é nos mínimos detalhes, né? Pra gente vir aqui pro podcast, nós oramos, nós pedimos a direção do Senhor, pedimos para que o Espírito Santo estivesse aqui, porque é Ele. Não sou eu, Pamela e a Dara que vê aqui. A gente vê aqui para falar dele, né? O objetivo é o que ele fez na vida dessas mulheres, o que nós aprendemos, mas é sempre o foco é ele. Eu vou falar um versículo que eu sou apaixonada aqui, que tá lá em Filipenses, em que Paulo fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Então a gente precisa sempre seguir no alvo, que é Jesus Cristo, sempre tem que ser ele, né? É por ele, para ele, que são todas as coisas, porque é o que a gente só vai aqui, na verdade, ser conduzido pelo Espírito Santo. Quando a gente vai na força do nosso braço, a gente sabe que muitas vezes a gente erra, a gente é fadado ao fracasso, quantas vezes você faz alguma coisa assim, pedir uma orientação do Espírito Santo? Estela pediu uma orientação, né? E ali, Mordecai, ele estava orientando ela, era alguém que estava ali para ser usado para o Senhor, mesmo quando ela achava que ela não podia, mas ele foi um homem usado pelo Senhor para dar aquele ânimo, né? E na assim, vida não dela. só a busca, você falou da busca. Você busca o Senhor, mas é também uma questão de identidade com o Senhor, de você saber quem você é em Deus. Isso. Né? Esther, olha em meio ao local em que ela estava no meio do palácio, em que ninguém partilhava do mesmo entendimento que ela.
Ela estava no meio de um caos total. Aham. E se ela não tivesse a sua identidade firmada em Deus, ela estava fadada a se desviar do propósito. Sim. E Esther não fez isso. Esther permaneceu firme na sua identidade, no seu propósito do Senhor. E foi por isso que ela teve êxito em cumprir o que o Senhor queria na vida dela. É verdade. E penso também nessa colocação, uma situação pontual que veio na minha mente agora. Eu tenho a impressão, né? Não é, na verdade, é a minha impressão, né? É a nossa realidade. Que a mulher, quando a gente já fala da mulher, né? Já vem com aquele sentimento de cansaço atrás. Ai, Tipo assim, tô dando conta de tanta coisa, o negócio tá indo e é aquele sentimento, né? Assim, como se você vai dando conta de... não, desculpa, gente, eu lembrei de um meme agora, não tem como eu não... não tem como eu não falar. O cara, ele vai elogiar a mulher e ele, ao invés de perguntar se ela era casada, pergunta se ela tava assim, você é cansada? E ela, sim, eu sou muito cansada, eu sou muito cansada. Ai, desculpa, gente, eu não podia deixar passar. E assim, e vai indo com a gente ao longo, né? Que seja por trabalho, que seja com a igreja, que seja com a célula, que seja com a nossa família. E chega um momento que o cansaço já tá tão, né? É tanta coisa que você já não dá mais o seu melhor para nada, né? Então você tá entregando para sua família o que você consegue, você tá entregando que você consegue na célula, assim, não foi o que Deus, né, o que Deus quer derramar, né? Olha, eu tenho um derramar sobre a sua alma para sua família, para isso, para aquilo outro. E a gente, em contrapartida, tá, olha, eu tenho esse copo para dar hoje, o Senhor faça o seu agir. E eu digo mais. E eu digo mais. Me mande pessoa com pouca sede, que eu tenho esse copo pra hoje. É bem isso, Né? Vai ficando o resto, né? Vai a gente ficando. se ocupa tanto no nosso dia. Eu falo, principalmente você dedicar tempo para buscar o Senhor verdadeiramente, né? Não aquele tempo de... A gente tem aquele tempo que eu tô em constante oração com o Senhor. Eu tô trabalhando, eu tô falando com o Senhor. Mas aquele tempo em que fala lá em Mateus. Vá para o seu quarto, fecha a sua porta e tenha um relacionamento com o Senhor, né, de oração, de leitura da palavra, e a gente se ocupa tanto, se a gente deixar para o último momento, a gente não faz. Não faz. Aí faz aquela oração antes de dormir, Deus abençoa os meus pecados. Você já dormiu, Exato. já foi. Eu ainda acho, vou trazer experiência pessoal, que a vez da oração que você dorme ainda é melhor do que aquela oração que você tá fazendo e de repente você tá reclamando. Ah, mas também aquele fulano que sei lá o quê, que sei lá o quê. E aí o povo da célula que sei lá o quê, mas também... Aí do nada você lembra que tá falando que você... Boa noite. Já tá assim tão íntimo. Tão íntimo. É interessante isso porque quando eu falei da questão do piloto automático, que a oração ela se torna uma vã repetição, né? A gente esquece de que é um diálogo mesmo, é uma conversa com o Senhor, e a gente fica no automático de agradecer, Senhor, obrigada por esse dia, obrigada por esse alimento, obrigada. Você não fica naquilo ali, mas você esquece de realmente conversar com o Senhor, né? E aí... Exatamente. De descansar o coração. De descansar, porque a gente quer cumprir tabela, né? A gente quer cumprir tabela. Ai, Senhor, muito obrigada por esse dia. Acorda, Senhor, obrigada por esse dia. E aí, teve vezes que eu tava tão no automático que eu ia orar de noite e eu falava, Senhor, obrigada por esse alimento. É como se fosse comer. Consagra esse alimento. Eu falei, meu Deus, eu vou dormir. Entendeu? Então, porque assim, você tá no automático. Senhor, não escuta essa parte, não. E aí, até a sua oração fica no automático. E o Senhor, ele quer realmente uma conversa. Ele sabe como foi o nosso dia, mas ele quer ouvir de nós como foi o nosso dia. Exatamente. E é isso que você falou. Eu tenho isso para oferecer, é mais ou menos o que Marta falou. Falou, Senhor, ordena que ela venha me ajudar. Então, muitas vezes a gente quer também mandar em Jesus o que Jesus tem que fazer na nossa vida. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque eu não falo que é uma coisa que não ocorra. Acontece com muita frequência, inclusive. É raro, mas acontece com frequência. É raro, mas acontece com frequência. Da gente querer, assim, né, ordenar. Senhor, faça isso, faça isso, faça isso.
Então, Senhor, se for da tua vontade, né? A gente sempre tem que colocar no Senhor o que é que Ele quer fazer, porque às vezes a gente está ordenando ao Senhor. Então, Senhor, o Senhor tem que me curar, o Senhor tem que fazer isso, o Senhor tem que fazer aquilo. É Marta, né? É o espírito de Marta. Então, querendo ordenar a Jesus o que Ele deve fazer, e Jesus sabe o que Ele deve fazer e no tempo dele, né? A gente às vezes quer acelerar o processo, não adianta, né? Até porque super Maria ia deixar Jesus sozinho ali pra ajudar Marta, né? Até Nossa. parece. E muitas vezes a gente faz isso, a gente deixa Jesus sozinho e Exatamente. vai fazer as coisas. Exatamente. Exato. Uhum. E eu penso que quando nós falamos, né, desse cansaço todo e de ter esse momento a sós, eu tô trazendo esse cansaço todo porque, assim, você conversa com cinco mulheres que você gosta, né? Independente da idade, né? Você conversa, é esse o sentimento. É. E aí, quando a gente, né, para aqui, a gente vai construindo esse raciocínio, não foi isso que o Senhor pediu da gente. E quando fala desse momento a sós, né, fecha a sua porta e fica sozinho com o Senhor, é justamente assim, deixa tudo lá fora. Sim. Então, lá fora você né, tem um trabalho, lá fora você é isso, é responsável por isso, por aquilo outro. Aqui dentro é a primícia. Você é só minha filha. Exatamente. Né? Aqui dentro é o essencial. Que no desencadear é o que vai suprir o resto. Né? Porque assim como Esther lá no topo ainda precisou de um chacoalhão para falar, você não é rainha por acaso. Sim. Né? Uhum. Você não tá aqui só porque você é bonita, você não tá aqui porque, né, o passarinho pousou na sua cabeça e ele te escolheu. Você tá aqui fazendo um papel. Assim a gente tá fazendo papel na nossa vida diariamente. Sim. Então a gente vai encontrar pessoas o tempo inteiro que estão esperando a manifestação da glória do Senhor. Né? E às vezes a gente está tratando a glória, o poder, a presença dele com algo tão banal que nem dá a oportunidade da outra pessoa sentir. Que é o que Marta faz. Sim. Uhum. Né? Jesus tá aí, beleza e tal, Sim. mas e o almoço do resto do pessoal? Eu tenho mais o que fazer, né? Exatamente. Tenho mais coisas que fazer. E é interessante isso que você estava falando da questão de que da gente orar, de fechar a porta do quarto e ter um momento com o Senhor, porque é o secreto, né? É a intimidade. Ninguém cria intimidade no meio de uma multidão. Intimidade você cria a sós com uma pessoa. Mesmo quando você está criando uma amizade, você chama a pessoa para ir na sua casa. Você não está no meio de no estádio ali fazendo aquela amizade. Você quer estreitar os laços de amizade, você pode até conhecer alguém no meio de uma multidão, mas você vai trazer ela para dentro da sua casa, vai trazer ela para dentro da sua intimidade, para que você vai desenvolvendo ali um contato com essa pessoa, né? E é isso, Jesus, a gente está no meio, né, nessa seara grande aqui, mas ele quer ter uma intimidade, um contato, e é por isso que da necessidade da gente sempre ter o nosso tempo com o Senhor, na intimidade, de ter um momento de orar, de ter um momento de ler a palavra, de ouvir o que ele tem para falar. Porque aí a gente vai o quê? Vai alimentando o nosso relacionamento com o Senhor, vai fortalecendo, né? Eu lembrei de uma passagem agora, eu não vou me recordar certinho. Vocês devem saber. Mas onde fala, né, que muitos vão chegar ao Senhor e vai falar, Senhor, eu fiz isso. Aí o Senhor vai falar, o quê? Afasta-se de mim, eu não te conheço. Sim. Justamente porque as pessoas querem fazer, mas o principal não fez. Não fez. Que foi ter um relacionamento de intimidade com o Senhor. Até porque a gente não recebe qualquer um na nossa casa. Exatamente. Você não vai abrir o portão para um estranho. Exatamente. E assim o Senhor vai fazer com a gente. Exato. Então, é por isso que a gente precisa priorizar o relacionamento com o Senhor, tendo uma primazia, né? A prioridade de ouvir do Senhor, de saber que Ele tem o melhor para nós. Porque quando a gente é conduzido pelo Espírito Santo, as coisas vão fluindo, vão acontecendo. Nem sempre é como está em Eclesiastes, há tempo para todas as coisas. Então, às vezes, a gente tem que também falar muito disso, porque às vezes a pessoa acha, não, é só bonança. Não, não é só bonança. A gente passa por tempestades também, né? E aí, mas a gente confia que mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades, se a gente está na direção do Senhor, a gente vai vencer, a gente vai conseguir.
E a gente vai chegar do outro lado. Eu falo que eu me via muito em Marta, mas é literalmente no sentido de Marta. Eu casei tem pouco tempo, um ano e pouco. Então, eu queria dar conta de tudo. Eu queria abraçar o mundo. Eu queria que a casa estivesse sempre limpa. Sim. O almoço perfeito todos os dias. E eu tinha que trabalhar, né? Eu trabalhava no meu horário normal. E eu esqueci. Eu ficava tão estressada que eu não tirava o tempo para a minha prioridade, que era o Senhor, né? Eu não lia mais a Bíblia, eu não orava. Eu falava, Senhor, eu casei para quê mesmo? Se a sua glória não está manifestando no meu casamento. E foi aí que Deus falou assim, não é bem assim, né? E aí começou aquele momento, falei, Senhor, eu vou priorizar o Senhor, priorizar a busca do Senhor. E depois que eu comecei a fazer isso, gente, como as coisas fluíram, muito melhor, entendeu? Consegui continuar dando conta da coisa, eu não deixei de lado, não. Mas depois que eu comecei a priorizar, todas as outras coisas fluíram. É realmente aquilo que fala. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Deus acrescentou no meu trabalho, no meu estudo, inclusive nos meus afazeres domésticos. E literalmente tudo. Tudo. Olha, que maravilha, né? Que legal. Eu creio que o legal, né, dessa conversa, o legal do ponto de vista que traz justamente, né, a passagem bíblica que todo mundo lê em casa e chega aqui, a gente é um monte de ideia e a gente conversando cria aquela sensação. Na verdade, não cria. É a revelação do Espírito Santo que a gente, na correria do dia a dia, interpreta de outro jeito, né? Exemplo, aqui nós pontuamos várias oportunidades e vários momentos que você pode estar desfrutando do Senhor. E o motivo para você ter aquele tempo separado. E não sendo aquela obrigação, meu Deus, eu tenho que estar aqui orando porque eu preciso que na minha casa esteja tudo bem, a minha família esteja tudo bem, porque eu preciso que o Senhor faça algo no meu emprego, porque eu não sei mais o que vou fazer com o pessoal da minha célula. Então você vai lá, faz alguma coisa, e aí por isso que eu preciso estar aqui, né? Não é tendo aquela obrigação, né? Tô aqui batendo meu ponto. Me falaram que eu tenho que estar aqui, eu tô aqui, o senhor vai lá, faz tudo e tal. Mas, pelo contrário, a motivação real da gente ter esse tempo separado. Sim. Porque se nós não entendermos essa motivação real, vai ser mais um a fazer na nossa lista de 1000 a fazer. Exatamente. E vai se tornar um fardo. Exato. Nossa, eu tenho que orar agora. Chega no final, você não tá assim... Nossa, é ali que o Senhor vai revelar quais são as minhas atitudes que estão me fazendo mal. Quais são os pensamentos que estão acabando comigo. O que é que eu tô falando que tá matando a vida dos meus irmãos? O que o Senhor tá separando pra mim, né? A gente não tá pensando assim. Tá pensando, meu Deus do céu, eu tenho mais isso pra fazer. Tem mais isso. Mais uma coisa, nesse 1 trilhão de coisa. Então, chega lá, você não separou seu tempo para ser filha. E é o que o Senhor, o que o primo de Esther alertou ela. Tem poder descendo do céu. Inteligente aqueles que se separam esse tempo para o Senhor, mas não com uma obrigação, batendo ponto com o Senhor. Pelo contrário, aqueles que têm a sabedoria do Senhor de entender que a real motivação, que o nosso comportamento, que o nosso pensamento, e falando agora, dá vontade da gente ficar estagnadão lá e falar assim, Deus, help! O que eu faço? Porque, eu entendi hoje que eu tenho que estar aqui para me fazer o certo, mas meu filho, eu já fiz um monte de coisa. Entendeu? Até porque, às vezes, a gente acha... Ou, ao contrário, a gente acha que tá tudo bem. Sim. Né? Tô aqui, Senhor, eu vim aqui agradecer porque o Senhor moveu a vida da fulana, que era um inferno na minha vida. E graças a Deus que o Senhor mudou. Entende? E é neste momento que o Senhor vai revelar também o seu caráter. Sim. É nesse momento que o Senhor, com todo o amor e carinho do mundo, vai falar, se manca. Né? Você é meu vaso. Às vezes a gente fala demais também, né? A gente pega pra orar, aí só fala, mas a gente não quer ouvir. Não quer ouvir. Uma vez eu fiz essa experiência. Aí eu peguei... Conte-nos. Não. Foi um domingo, foi pra escola do discípulo. A Fabi, inclusive, se estiver assistindo, ela contou essa experiência de que ela falava, mas
não escutava o Senhor. Eu falei, eu também tô falando demais. Chego lá, antes de dormir, oro, peço, agradeço. Quando ele vai falar... Aí eu falei, Senhor, agora eu vou ficar em silêncio porque eu quero te ouvir. Obrigada. Coloquei um louvorzinho do lado, falei, Senhor, agora eu vou te ouvir. Só que tava muito silêncio. Aí eu comecei a falar de novo. Falei, não, Senhor, eu tô falando. Fica em silêncio. Continuei falando de novo, porque o silêncio tava demais. Eu continuei. Aí eu fiquei em silêncio. Aí eu dormi. Mas aí depois eu acordei. E nesse dia, quando eu resolvi ficar em silêncio, o Senhor me deu uma visão. Eu fiquei, às vezes, tá faltando a gente ouvir o Senhor. Sim. Né? E, gente, eu queria poder ficar mais tempo aqui com vocês. A gente pode fazer uma vigília, Wailon? Aí já solta um louvor aí, que vai orando. Orar. É. Realmente importante o momento secreto, mas de cada um, né? Cada um vai ter o seu momento. Não, da sua casa agora. Gente, é sério, eu agradeço muito que vocês toparam o convite. Infelizmente, o nosso tempo tá acabando. Passou tão rápido e parece que a gente emenda um assunto no outro assim. Ainda falta coisa pra falar. Falta. Eu acredito que tem assunto pra vigília, né? Sim. Talvez depois a gente continue conversando. Provavelmente. E assim, eu já estendo o convite pra uma parte 2. Quero ouvir seu testemunho ainda. Quem sabe trazer sua mãe. Tirani aí já está convidada. Tenho certeza que o papo vai ser legal. Dara também. Estendo o convite pra Ana. Imagina fazer um dia de mãe e filha. Acho que seria legal, né? Legal. Essas as ideias aqui. Legal. Aí o Wailon sofre depois pra gente trabalhar isso. Mas daí agora eu vou fazer um pedido. Vou pedir pra vocês olharem pra essa câmera e dar a consideração final de vocês. Fique à vontade, assim, o que vocês quiserem falar. Um blend de assuntos para as nossas mulheres. Assim. Então, mulheres lindas, abençoadas por Deus. De acordo com o que nós aprendemos no contexto de Marta e Maria, nós conseguimos extrair muitos ensinamentos, sobretudo na questão da gente priorizar Jesus na nossa vida. Nós estamos muito ocupadas e isso não é errado nós fazermos nossos afazeres, nossas atividades, mas a gente precisa entender que Jesus, ele tem que ser a prioridade na nossa vida. Nós precisamos colocar ele no primeiro lugar para que, como a gente foi dito aqui, as outras coisas elas vão acontecendo e às vezes a gente inverte os fatores, né? A gente inverte, coloca nossas vontades, nossos desejos e depois a gente vai se preocupar com o Senhor. Então, quando a gente coloca Ele em primeiro lugar, a gente vai viver a vontade dEle, a gente vai viver o que Ele tem para nossa vida e, sem dúvida, quando o Senhor ele está à frente de tudo, quando a gente descansa no Senhor, a gente percebe, a gente vai vivendo o sobrenatural de Deus. Assim como a Dara disse, depois que ela orou e entregou para o Senhor, as coisas melhoraram. E é isso que a gente vê mesmo, quando a gente vive no mundo de Marta, num mundo extremamente cheio de afazeres, mas o nosso coração precisa ser cativo ao Senhor. A gente precisa ter um coração sensível ao toque, à presença do Espírito Santo, aprender a ter um tempo com Deus e que esse tempo não seja o último tempo, que esse tempo seja o primeiro tempo. Então, eu gosto muito de ser no amanhã, porque a gente fala muito de milagres, de poder, mas hoje a gente já viu o maior milagre, que foi nós acordarmos, nós despertarmos. Então, hoje nós já vivemos um milagre. Nós já estamos até aqui, um milagre do Senhor. Então, quando a gente acorda, a gente já tem o primeiro milagre, que é de estar vivo. Na presença do Senhor, é o momento de agradecer, é o momento de nós priorizarmos o Senhor para que no decorrer do nosso dia a gente vá bem, a gente seja guardado e protegido pelo Senhor. Então, no contexto de Marta e Maria, nós conseguimos aprender a priorizar Jesus na nossa vida, entendendo que quando Ele está à frente, nós vamos só seguindo os caminhos dele, os passos dele. E sem dúvida, a vontade do Senhor ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Amém. Eu sou muito grata ao Senhor, muito grata pelo convite dessa noite. Quando eu escolhi Esther, né, eu nem imaginava que fosse surgir tantos assuntos pra gente conversar sobre ela, né? E eu peço, assim, ao Senhor que nós sejamos como Esther, né? Que nós nos dispormos para o Senhor nos usar. O Senhor precisava de Esther? Ele não precisava. O propósito do Senhor
ele se cumpriu independentemente da vontade de Esther. E assim é com as nossas vidas, né? Às vezes a gente acha que o Senhor precisa de nós. Ele não precisa de nós. É nós quem precisamos dele. E o propósito dele vai se cumprir, independentemente da gente ir lá e fazer ou não. Né? Eu sempre me questionava muito. Eu falava, Senhor, o Senhor não me usa. Senhor, me usa para alguma coisa. Para eu fazer a diferença na vida de alguém. Mas sempre que alguém vinha me pedir para fazer alguma coisa, o que eu falava? Não. Sempre que tinha alguma coisa acontecendo, às vezes a pessoa não precisava nem pedir. Estava acontecendo alguma coisa e precisava de ajuda. O que eu tinha que ter feito? Ido lá e ajudado. E a gente corre. Né? Tô invisível. Tô invisível. Literalmente. A gente corre. Eu imagino que tenham muitas pessoas que já estiveram na mesma situação que eu. Que pede para o Senhor, fala, o Senhor nunca me usa. Mas e quando tem a oportunidade de você se dispor, você se dispõe? Né? Muitas vezes nós não estamos nos dispondo para o Senhor usar as nossas vidas. E é por isso que não acontece. Né? E o propósito do Senhor, ele vai ser cumprido. Quer nós façamos ou não. Né? Amém? E é isso que eu queria trazer nessa noite. Sou apaixonada pela história de Esther. Eu também, eu amo Esther. Também. A palavra do Senhor, né? Ela é maravilhosa, gente. Como a gente consegue aprender, edificar, né, a nossa vida com a palavra. Eu sou apaixonada também. Falar de Jesus é maravilhoso. A palavra de Deus é viva e eficaz, né? Totalmente. Totalmente. Gel, suas considerações finais? Gente, foi muito bom. Assim, o raciocínio criado teve muita ligação e nesse mês inteiro que a gente está trazendo as personagens bíblicas, né, as mulheres que participaram da história do Senhor Jesus, antes mesmo dele vir, mostra como que o Senhor te separa para fazer parte de uma história que é bem maior que você. Sim, exatamente. Né? Porque ninguém imaginava, né? Ninguém tinha categoria o suficiente para estar na história e o Senhor separou. E é legal porque revela o nosso espírito, sabe? Faz a nossa mente ir destravando que o Senhor nos separou, né? O Senhor nos escolheu para fazer a obra. Tá descendo glória do céu e o Senhor teve sabedoria, amor e compaixão para alguém chegar em você e te avisar. Sim. Para falar que há um Deus que emana poder. Então, se a gente pensar da nossa vida inteira, né, tudo que está acontecendo, e a gente pensa, o Senhor teve carinho e cuidado que fez essa palavra chegar até mim. Sim. Né? E todo dia o Espírito Santo tá ali só me esperando para o momento no secreto para fazer essa mudança na minha cabeça, para reacender a chama do amor por ele. E é legal que nesse papo eu fiquei justamente assim com essa verdade em mim, né? Que o Espírito Santo tá ali querendo que nós estejamos com ele para emanar a glória do Senhor. Sim. Foi muito legal, foi um prazer ter vocês aqui. Eu agradeço, foi muito bom. Agradeço a minha parceira Dara. Amei essa dupla. Né? Amei. Né? Nós vamos amadurecer. A gente não tem combinou, né? Nada, é verdade, nós não temos muita convivência. Eu adorei. Foi tudo Foi, muito... o Espírito Santo, né? Quando ele tá no meio, na frente, as coisas acontecem. E isso né? tudo é preparado para você que está escutando, para justamente o Espírito que está conduzindo aqui seja o Espírito que te conforte, que leve a verdade no seu coração. E nós esperamos de coração nas nossas orações que esse projeto do Senhor seja para levar o Espírito, né, do dia a dia que vem nos convencendo, justamente para fazer a diferença aí também. Eu fiquei muito feliz com vocês, inclusive pelas mulheres que vocês trouxeram. Eu amo Esther. E Marta e Maria eu já tinha lido essa passagem, mas minha mente ainda não tinha sido... Não tive essa revelação. Uhum. Eu fiquei, caramba, como às vezes eu tô sendo Marta, né? Não tô tendo ali meu tempo a sós com Deus. E é muito bom, porque às vezes a gente tá aqui... E as pessoas acham que a gente chega aqui e fala. Só que eu aprendo muito aqui. Eu aprendo muito. Todo final de podcast eu vou pra casa pensativa. Porque
Literalmente, o Espírito Santo, ele se faz presente aqui. Então, e é tão lindo ver quanto Deus é um Deus de detalhes, né? Então, assim, muito obrigada. Os detalhes, né? Literalmente. Fiquei muito feliz que vocês aceitaram. Dara, sejam sempre muito bem-vinda. Pamela também. Muito obrigada. Muito honrada. Ficamos muito felizes com a sua presença. E vocês de casa também, olha... Tenho certeza que você gostou, então curte, deixa seu comentário, compartilha. Tenho certeza que você pensou em alguém. Olha, fulano precisava ouvir isso, só que você também precisava. Então é isso, até a próxima, se Deus quiser.